galera do nono ano! Bom dia! Vamos continuar a resolução do módulo 8, página 408, o conjunto dos números reais. A número 4 é uma questão do Enem. Uma das principais provas de velocidade do atletismo é a prova dos 400 metros rasos. No Campeonato Mundial de Sevilha, em 1999, o atleta Michael Johnson venceu essa prova com a marca de 43,18 segundos. Esse tempo em segundo, escrito em notação científica, é... Aí nós temos as 5 alternativas: A, B, C, D e E. O número escrito em notação científica, aqui, antes da vírgula, nós temos que ter um número compreendido entre 1 e 10. 43 é maior que 10. Então, a nossa vírgula vai se deslocar uma casa para a esquerda. Fica 4,318. Agora sim, ele está escrito em forma de notação científica. Nós temos um número aqui compreendido entre 1 e 10, multiplicando agora uma potência de base 10. Como foi uma casa para a esquerda, o expoente 1 fica positivo. Então, nós temos a alternativa B, ok? Agora, nós vamos para a continuação da página 408, sistematizando o conjunto dos números reais. Ao finalizar este módulo, estamos concluindo as ampliações dos conjuntos numéricos no ensino fundamental. No ensino médio, você conhecerá a ampliação do conjunto dos números reais, com a criação de um novo conjunto que possibilita o cálculo de qualquer radiciação. Eu já comentei com vocês que é o conjunto dos números complexos. Nós não vamos falar desse conjunto agora. Nas discussões realizadas até agora, faltou apenas analisar o tipo de número que expressa a probabilidade de ocorrência de um evento. Vamos a ele. Nós já estudamos probabilidade, vamos retomar agora. Você deve se lembrar de que, para calcular a probabilidade de ocorrência de um evento E, basta dividir o número de resultados prováveis, que fica em cima, no numerador, pelo número de elementos do espaço amostral, pelo total de elementos que fica embaixo no denominador. Ou seja, a probabilidade do evento E, número de elementos de E sobre o número de elementos de S. A parte considerada fica em cima, o total fica embaixo. Eu peço que vocês grifem porque é muito importante essa parte, ok? O P é um número real compreendido entre 0, inclusive, e 1, inclusive. Ou seja, a probabilidade ela é maior ou igual a 0, menor ou igual a 1. Agora, nós vamos falar quando a probabilidade é 0, quando a probabilidade é 1. Vocês já estudaram, mas nós vamos retomar. Prontinho. Continuação da página 408. Vamos retomar essas ideias partindo do espaço amostral para o experimento do lançamento de um dado. Um dado convencional, ele tem como espaço amostral o 1, que é a face com o número 1, 2, a face com o número 2, 3, que é a face com o número 3, 4, que é a face com o número 4, 5, que é a face com o número 5, e 6, que é a face com o número 6. Então, nós temos o nosso espaço amostral 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Para esse experimento, obter face 7. Tem a face 7? Não. Então, no lançamento de um dado, é um evento impossível. Quando o evento é impossível? Quando a probabilidade é igual a 0. Quando você lança um dado, é impossível obter a face 7, porque ela não existe. Probabilidade igual a 0, evento impossível. Nós já falamos sobre isso. Agora, para esse mesmo experimento, obter uma face menor ou igual a 6.
Quais são as faces menores ou iguais a 6? São todas elas. O 1 é menor ou igual a 6, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Então, no lançamento, esse tipo de evento é chamado de evento certo, porque a probabilidade é 1, ou seja, é 100%. Ou seja, todos são menores ou iguais a 6. Próximo. Seja o evento obter uma face com um número par de pontos. Os números pares são o 2, o 4 e o 6. Quantos são pares? 3. De quantos? 6. O que é possível fazer agora? É possível simplificar essa probabilidade. Sempre deixar a probabilidade na forma irredutível. 3 dividido por 3, 1. 6 dividido por 3, 2. Então, essa probabilidade de escolher um número par é 1 meio, 1 sobre 2. E ela está situada entre 0 e 1. Agora, vamos para uma parte importante. Até o momento, em todos os contextos trabalhados, a probabilidade tem sido um número racional, entre 0 inclusive e 1 inclusive, pelo fato de trabalharmos com experimentos que envolvem grandezas discretas. No entanto, quando o experimento envolver grandezas contínuas, como medidas diárias, por exemplo, as quais você irá explorar nos exercícios, a probabilidade será um número irracional. Dessa forma, a probabilidade é expressa por um número real, racional ou irracional. Então, nós vamos explorar outros tipos de probabilidade nos exercícios. Assim, ao finalizar nosso estudo sobre o conjunto dos números reais, podemos dizer que todos os números com os quais estamos trabalhando são números reais, certo? Resumindo, os números reais englobam, isso é muito importante. Os números reais englobam todos os números naturais, englobam todos os números inteiros relativos, englobam também os números racionais e, portanto, as dízimas exatas, que são os decimais exatos, como o número 0,25, as dízimas infinitas e periódicas, como 0,666, reticências, menos 2,131313, reticências. Os números representados em forma de notação científica também são números racionais, certo? Agora, continuando na página 409. Os números reais englobam também os números irracionais. Os números irracionais representados na forma de radical, como raiz de 2, ou na forma de expoente fracionário. Raiz quadrada de 2 é o mesmo que 2 elevado a meio, se desejarmos o valor exato. Então, nós temos a raiz quadrada de 2, que é o mesmo que 2 elevado a meio. Nós temos também números irracionais representados na forma de dízima infinita e não periódica, que pode ser ou não resultado de uma raiz. Exemplo, a raiz quadrada de 2, 1,4142, 135, reticências. É uma dízima infinita e não periódica, e veio de uma raiz quadrada que não é exata. Agora aqui nós temos o número 0,12, 11, 2, 1, 2, 1 e assim por diante. Vocês percebem? Eu tinha o número 1 repetindo uma vez, depois 2, depois 3, depois 4. Isso não é uma dízima periódica, tá? Ela não tem um período de repetição, porque não é a mesma quantidade de número 1. Aqui, 0,01001, 1, e assim por diante. Vocês percebem? A quantidade de zeros está aumentando, assim como a quantidade de número 1. Isso não é uma dízima periódica, é uma dízima infinita e não periódica, logo é um número irracional, certo?
Nós também já vimos que as dízimas infinitas periódicas, elas podem ser transformadas em fração, como você encontra a fração geratriz. Eu posso disponibilizar para vocês um vídeo de novo explicando como encontrar a fração geratriz. Só que esse assunto nós já estudamos no ano passado, já estudamos esse ano de novo, certo? 0,666. Quem está se repetindo? O 6. Como é um algarismo que se repete, denominador 9. 6 nonos é possível simplificar por quem? Por 3. 6 dividido por 3, 2. 9 dividido por 3, 3. Então, 0,666, essa dízima periódica, é igual a 2/3. Se nós dividirmos o 2 pelo 3, vamos encontrar 0,6666. Aqui, nós temos um outro exemplo, 0,131313 reticências. Quem está se repetindo? O 13. Como são dois algarismos sobre 90 e 9. Aqui não é possível simplificar, porque o 13 é um número primo, certo? Continuando na página 409, nós temos o exercício 1. Escreva 3 exemplos de dízimas exatas. Eu escolhi essas 3, vocês podem escolher qualquer número que seja um número decimal exato. Eu escolhi 0,25, 0,5 e 0,75. Podem ser outros números, desde que sejam dízimas exatas, ou seja, decimais exatos. Agora, na letra B, dízimas infinitas e periódicas. São as dízimas periódicas. Eu escolhi 3. Você escolhe as que você quiser. Eu escolhi 0,2222, período de repetição 2, 0,131313, reticências, período de repetição é o 13, 0,245245, reticências, período de repetição 245. Agora, na letra C, nós queremos as dízimas infinitas e não periódicas. Eu escolhi a raiz quadrada de 2, que é 1,4142 reticências. Ela é uma dízima infinita, porém não é periódica. O π, que é 3,1415 e continua com infinitas casas não periódicas. E a raiz de 3, 1,73205, ok? Vocês podem escolher outros valores também. Agora, a número 2. A número 2 é uma questão de probabilidade. Considere uma placa quadrada com 10 centímetros de lado. Então, o lado é 10. Nós sabemos, então, que o diâmetro do círculo é 10. 10 dividido por 2, nós descobrimos que o raio é 5. Nela está inscrito um círculo. Aqui dentro nós temos o círculo. Se escolhermos aleatoriamente um ponto na superfície dessa placa, qual é a probabilidade desse ponto não pertencer ao quadrado? Então, primeiro passo, vamos encontrar a área do quadrado, vamos encontrar a área do círculo. Para não pertencer ao círculo, nós temos que fazer a área do quadrado menos a área do círculo. Vamos lá. Área do quadrado, lado vezes lado. Área do quadrado, cada lado mede 10. 10 vezes 10, área do quadrado, 100 centímetros quadrados, ok? Agora, nós temos que encontrar a área do círculo. A área do círculo é π raio ao quadrado. O π, 3,14, o raio é quanto? É 5. 5 ao quadrado é 25. Então, a área do círculo é 3,14 vezes quem? 25. Encontramos que a área do círculo é 78,5 centímetros quadrados. Agora eu quero saber o que não pertence ao círculo. É a área do quadrado, que é 100 ou 100,0, menos a área do círculo. Qual é a área do círculo? 78,5. Do 100, você tira 78,5. Nós temos, então, aqui a área que não pertence ao círculo, 21,5 centímetros quadrados. Esse valor é o valor que não pertence ao círculo. É a área que não pertence ao círculo. Então, a probabilidade que eu quero é o 21,5, que é a área que não pertence ao círculo, sobre a área total, que é 100. 21,5 por 100 quer dizer que é 21,5 por
100%, ok? Eu espero que todos tenham entendido. Como eu disse, é importante que vocês assistam o vídeo com calma, pausem, façam as questões, voltem o vídeo se vocês não entenderam, tá bom? O importante é encontrar um caminho para entender o conteúdo. Eu expliquei, agora é com vocês. Assista. Se não entender, assiste de novo, tá? O importante é preencher também toda a sua apostila resolvendo, tá bom? Até a nossa próxima aula.